Eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã para você. Mas o interessante, irmãos, que o Espírito Santo ele ministra primeiro no mensageiro, né? Todo mensageiro, eu sempre falo para Deus, eu sempre oro, eu falo, Pai, eu não quero pregar uma palavra, eu quero viver uma palavra. Porque existem muitos lugares que existem muitas palavras sendo pregadas. Mas a questão não é uma palavra que nós pregamos, é uma palavra que nós vivemos. E é claro que às vezes a palavra é difícil ser vivida e só pode ser vivida pelo Espírito Santo. Mas a primeira coisa, quando eu vou ministrar uma palavra, eu falo, Senhor, ministra no meu coração. Ministra na minha vida. Então tudo que eu falo aqui, primeiro eu estou sendo ministrado. Primeiro ela está tendo um endereço, a minha vida. Depois ela tem um outro endereço também, que é a vida da igreja. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando de família, e falar em família... Ô, irmão Léo, bem-vindo. O Léo estava no Brasil também, né? Léo, Aline, família, bem-vindo. Te abençoe, we love you. Então nós estamos falando sobre família. Esse mês nós estamos falando sobre família. Talvez, irmãos, eu pegue aí mais um pouquinho do mês que vem para continuar falando, porque o assunto é tão maravilhoso, né? E falar de família é falar do centro do coração de Deus, o desejo de Deus. Não tem como falar de família e não falar nos desígnios, na vontade, no coração de Deus, aquilo que Deus deseja. É muito importante você descobrir o propósito de Deus, por que Deus criou o que criou. E Deus criou a família. Então nós vamos começar no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Pastor, quantas vezes nós já lemos esse versículo? Eu confesso para os irmãos que esse versículo é muito lido, mas precisa ser muito entendido, precisa ter muita revelação, porque Deus começou a me mostrar algumas coisas desse versículo. E se você quiser entender a Bíblia, se você quiser entender o propósito de Deus, é Gênesis 1, 2 e Gênesis 3 vem a queda. Gênesis 1 fala todo o propósito de Deus. Gênesis 2, Gênesis 3 vem a queda, mas também em Gênesis 3, depois da queda, vem também a promessa da restauração de todas as coisas. Quando o próprio Deus diz para a serpente que da semente da mulher vai nascer um que esmagaria a cabeça daquele que fez uma bagunça ali no jardim, daquele que entrou para bagunçar uma família, porque Satanás ele entrou no jardim para bagunçar a família. Mas da mesma forma que Satanás entrou para bagunçar a família, o desígnio e o propósito de Deus, Deus também enviou, Deus também desceu à terra, Ele mesmo desceu à terra, se encarnou em carne humana e tomou a autoridade, o governo e o domínio da mão de Satanás e mostrou o desenho e o desígnio de Deus para nós. Você já está toda a minha mensagem aqui. Mas eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos falar sobre o casamento, família, uma questão de Estado, uma questão de governo. Porque quando Deus quis estabelecer algo, Deus não estabeleceu um presidente, Deus não estabeleceu um governador, Deus estabeleceu uma casa, Deus estabeleceu uma família. E hoje eu quero falar sobre a família, os casamentos, sendo o propósito de Deus. Gênesis 26 vai dizer aqui o que está no coração de Deus. Gênesis 26 vai revelar por que Deus está criando o homem. Gênesis 26 vai revelar algumas coisas que estavam no plano e propósito do Criador. Gênesis 26 diz assim: também disse Deus... vamos lá, 1, 2, vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã. Muito obrigado, Pai, por o Senhor revelar coisas tão maravilhosas, tão profundas a nós. E não só revelar, fazer com que nós sejamos parte do sonho, fazer com que nós sejamos parte daquilo que é o desígnio, o desejo do Senhor. Nós somos o desejo do Senhor, nós somos a vontade do Senhor. Eu quero te agradecer, Pai querido, porque o Senhor é tão bom, e eu quero declarar que os nossos olhos nessa manhã não venham ser naturais, que os nossos olhos venham contemplar um Deus que é espiritual, e que o Espírito
Espírito Santo venha trazer essas revelações ao nosso espírito e transformar a nossa alma, transformar a nossa forma de ver, de enxergar, de escutar, porque nós não somos moldados por esse mundo, Pai. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, Pai. Nós vivemos nessa terra, mas quem rege essa terra não é essa terra. O Senhor é que governa sobre todas as coisas, e nós queremos ser governados pelo Senhor. Nós queremos, Senhor, viver os sonhos e o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Pai, eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o domínio, em nome de Jesus, amém. Primeira coisa, precisamos entender que quando Deus cria todas as coisas, Deus cria uma ordem, diga ordem. Nada que Deus criou está desordenado, eu já falei isso, mas eu preciso trazer a ordem, porque hoje eu vou falar muito sobre ordem, sobre um desenho, sobre um sonho, sobre um alvo, sobre um propósito. Deus criou algo, e dentro disso que Deus criou uma ordem para tudo isso funcionar de uma forma correta, harmoniosamente. Quando Deus cria o homem, Deus está aqui agora revelando qual é o propósito. Deus cria o homem, a Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, diga imagem. Primeira coisa que Deus está criando é alguém com a imagem dele. Então Deus está trazendo uma ordem aqui. Deus está criando um ser, que a Bíblia diz que Deus pega parte da terra, parte do pó, porque nós fomos criados do pó da terra, parte do pó, e uma parte nós temos agora que Deus coloca dentro do homem, não só essa parte terrena, mas Deus cria um ser físico da terra, mas coloca dentro desse ser também algo espiritual, algo da parte dele. Deus cria o espírito agora, porque Deus é espírito, e Deus cria e coloca um espírito dentro do homem, e o sopro de Deus nas narinas do homem tornou o homem alma vivente, amém? Vocês estão comigo então? Nós temos que entender que Deus criou alguém agora para ser a sua imagem, para ser a sua semelhança. Deus está determinando uma ordem. E o versículo de número 27 coloca para mim, Deus está dando uma outra ordem agora. Deus cria um homem que é a imagem dele, e agora Deus também diz algo a esse homem. Também diz, o próximo versículo 27, 1:27. Gênesis 1:27. E Deus diz assim: criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem o criou. A imagem de Deus o criou, homem e... Como Deus criou? Qual é a imagem de Deus? Homem e... Não, pera aí, isso é uma ordem. Isso é Deus criando. Eu não sei o que a sociedade fala, eu não sei o que aí fora fala, mas eu estou falando o que a verdade fala. A verdade diz que Deus criou o homem e criou mulher, ponto. Isso é ordem. Para estabelecer a ordem, para estabelecer um plano de Deus, Deus estabeleceu uma ordem. Homem e mulher Deus criou. Amém? Vamos lá, continuar. O próximo versículo 28 diz assim: porque Deus criou uma ordem, porque Deus criou um homem segundo a sua imagem, que possa refletir ele. Deus criou homem e mulher, e agora Deus diz assim: eu abençoo tudo que eu crio. Então Deus que criou o homem e a mulher para representá-lo, para expressar a sua imagem e a sua semelhança, agora Deus está dizendo: e os abençoou e disse: sede, diga agora, a ordem de eu dar ao homem. Deus está criando, trazendo ordem, e agora Deus dá uma ordem ao homem, porque ele tem a imagem, porque ele tem a semelhança, porque ele tem o governo agora. Deus diz para ele: e os abençoe de sede, fecundo, multiplicai, sujeitá-la e o quê? Qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem de Deus? Diga, fecundo. A ordem de Deus, ser fecundo. Vamos lá, multiplicai, encher a terra. E depois que você enche a terra, você vai subjugar e dominar sobre tudo aquilo que Deus criou. Quando Deus criou o Éden, Deus plantou o Éden. O Éden é um jardim de delícias, de prazer. Já falei isso na domingo passado. Preciso trazer esse contexto de novo. Deus criou uma ordem. Quando o homem acorda, o homem acorda em um ambiente terminado, em um ambiente onde está tudo ordenado.
O homem não acorda de manhã quando talvez acorda você, no desespero, de saber qual conta que eu vou pagar, aonde eu vou trabalhar, tenho trabalho, não tenho trabalho, porque isso é um mundo desgovernado. Isso é um mundo que saiu fora da ordem, porque quando Deus cria o homem, Deus não criou o homem para levantar preocupado com as contas, com os afazeres. Eu briguei com aquele irmão, eu fiz aquilo. Não, Deus criou tudo como uma harmonia. O pastor está falando de casamento, Deus criou, falando de família, Deus criou como uma harmonia. O homem poderia agora se levantar todos os dias. O homem poderia ver tudo ordenado por Deus. Deus agora colocou essa esposa ao lado dele, uma mulher idônea, uma mulher da mesma altura, uma auxiliadora para administrar, para governar, para dominar, para encher a terra, povoar a terra, da imagem, da semelhança de Deus. E Deus deu uma ordem também. Vamos continuar, eu não posso perder aqui. Gênesis 2, 15 e 17, diga ordem. Diga, Deus ordena todas as coisas. Diga, tudo que está na ordem de Deus funciona perfeitamente. O problema da nossa vida é que as coisas estão fora, é porque está fora da ordem da criação que Deus criou. Tomou, pois, Deus o homem e o colocou aonde? Para o quê? Deus está falando para você, ordem agora no jardim. Te dei o governo, te dei o domínio, te dei a minha imagem. Agora você cultiva, agora você cuida, agora você guarda. Porque alguém que tem a imagem, que tem o governo, que tem a autoridade, Deus pode cultivar, pode guardar. Então Deus está dizendo agora, o próximo versículo, vamos à frente. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem de toda. Diga ordem. Você vê que as coisas de Deus funcionam com ordem. As coisas quando estão bagunçadas, elas estão fora de ordem. Deus está criando tudo com ordem. Deus deu uma ordem agora. Que ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás. Ordem, diga ordem. O próximo versículo. Mas o quê? Por quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque sai fora da ordem, sai fora do desenho, sai fora da minha vontade, sai fora da minha planta, sai fora daquilo que eu criei. Deus está dizendo, não coma dessa árvore, come livremente de todas as árvores. E entenda uma coisa, Deus plantou uma árvore no centro do jardim, eu já falei isso, e essa árvore do centro do jardim é a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Deus, Deus é vida, amém? E essa árvore que é a árvore da vida, que tem um nome, era Jesus, representando essa árvore. Então tudo era sustentado pela árvore do centro. O homem vivia em harmonia pela árvore do centro. O homem conseguia multiplicar, poderia se relacionar com sua esposa, gerar filhos e criar filhos à imagem e à semelhança, desde que ele não comesse do certo e do errado. Pastor, isso está certo, isso está errado. Você me desculpa, meu irmão. Não é o que está certo e o que está errado, é o que vem do Espírito. Porque quem se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, quer sempre dizer eu estou certo e você está errado. Não, nós não nos alimentamos dessa árvore, porque essa árvore trouxe morte. A árvore que nós alimentamos, ela estava e hoje está ainda, né, no centro do jardim, que o jardim está guardado. Não sei se você sabe, o projeto original de Deus está guardado. Deus colocou um querubim lá, cercou aquele lugar e falou, aqui a desordem tem que sair. O único que desordenou aquele lugar foi o homem, mas o lugar continua ordenado. E Deus colocou a árvore no centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro que sustenta todas as coisas. Cristo é o centro que trazia harmonia sobre Adão e Eva no jardim. Cristo é o centro que trazia os peixes se submeterem a Adão e Eva, porque a Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais a Adão, e o nome que Adão desse a qualquer animal seria, porque Deus deu o governo da terra, Deus deu o governo do jardim ao homem. Ele diz, o nome que você chamar girafa, girafa será, elefante, elefante será.
Por quê? Porque aqui você domina, porque aqui você governa, porque aqui você administra, porque aqui você tem a minha imagem. Quem tem a minha imagem, quem tem a minha semelhança tem o governo, e quem tem o governo, todos reconhecem. Então quando olhavam para Adão, quando olhavam para Eva no jardim, eles viam a imagem de Deus, e Adão e Eva reproduzindo agora a imagem de Deus, tomando posse de territórios, tomando posse da terra, avançando até o dia em que ele decidiu caminhar na independência. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Não preciso Deus, preciso saber o que é certo e errado. E ele não quis se alimentar de Cristo. O pecado entrou, a desobediência veio. O que aconteceu? Diga, perdeu. Diga, perdeu a ordem. Diga, perdeu a ordem. Perdeu o desenho. Perdeu a origem. A imagem e a semelhança de Deus agora não está mais representada no homem, porque o homem desobedeceu, caiu. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu viajo muito, não muito, mas viajo. Vou para o Brasil, fui para Bangladesh esses dias, vou aqui dentro, viajo. Todos os pastores que nós caminhamos juntos, nós temos 4 viagens, de 3 a 4 viagens por ano que nós se encontramos para edificar. Você sabe por que nós se encontramos, os pastores? Diga, para trazer ordem. Quando eu me reúno com um casal, eu não quero falar para você o que eu acho ou não acho, eu quero trazer a ordem do projeto original de Deus. Porque se você levar como uma coisa pessoal, pastor, nossa, como o pastor é duro. Não é questão de duro, irmão, existe uma planta, existe uma ordem. Quem você está refletindo? Quem eu estou refletindo? Que imagem eu estou expressando? Porque quando eu entro dentro do aeroporto, e eu vou passar por uma fiscalização, eu chego, a primeira coisa que eles me pedem é uma uma identificar. E aí eu tiro uma chamada drive license, se é fora eu chamo um passaporte, né? Mas uma drive license, e eles olham uma imagem, eles olham a minha foto e olham para mim. E quando eles olham para a minha foto e olham para mim, eles dizem, você pode entrar. Mas imagine eu, na boa intenção, vou chegar aqui, aí eu arranco, tá aqui ó, a drive license da minha esposa, ela é mais linda do que eu. Deus criou ela melhor que eu. E aí o cara olha para assim, você não tem imagem, alguma coisa está errado, não bate. O que eu vejo aqui, eu não vejo aí, está fora de desenho, não pode entrar. Porque, não, mas ela é mais linda que eu. Não é você. Sabe o que nós perdemos? A imagem. Eu vou dizer uma coisa para você, me desculpa. Quando nós entendemos de imagem, não importa uma igreja cheia, importa o quanto eles expressam Cristo. Não importa uma célula cheia, para mim não importa. O quanto de Cristo tem essa célula? O quanto de imagem está expressando? Que isso, pastor? Porque quem tem a imagem tem o governo e tem o domínio e consegue governar sobre todas as coisas. Agora eu vou dizer uma coisa, Deus estabeleceu a ordem, Deus estabeleceu o domínio, Deus estabeleceu todas as coisas. Interessante que quando Deus criou, e eu volto aqui dizendo, então, não tem como eu passar em um lugar e mostrar uma imagem de alguém e querer passar, não vou passar. Com Deus é a mesma coisa. Graças a Deus, que quando Deus olha para mim, Ele vê uma imagem. Cristo. Cristo em vós. Cristo em quê? Não é em mim, é em vós. Porque a igreja é coletiva, a igreja não é individual. Não importa o tanto que eu cresço como pastor, importa o quanto vocês estão crescendo também. Porque aonde eu estou indo, eu quero levar vocês. Se eu estou tendo mais revelação de Cristo, eu preciso que vocês tenham mais revelação de Cristo. Não importa eu ser o melhor pastor, o melhor... Não. Como estão os teus filhos espirituais? Estão bem? A tua casa está organizada? A tua casa está ordenada? Irmãos, e coisa difícil é botar às vezes casa em ordem. Sim ou não? É verdade ou não? Porque às vezes tem filho que não quer obedecer. Eu tenho 2 filhos em casa, mas graças a Deus meus filhos são obedientes. Mas passaram por um momento de
Dificuldade, passamos. Mas sabe de uma coisa? Todo pai, ele tem um papel, diga um papel. Trazer ordem dentro da casa. A mãe tem um outro papel também junto com o homem. Fazer o quê? Auxiliar na ordem dentro de casa, porque a mulher é auxiliadora. A mulher é aquela que cuida, é aquela que ama, é aquela que ensina. Diga, desenho de Deus. Diga, desenho de Deus. Diga, ordem de Deus. Crescei, multiplicai, enchei a terra. De que forma? Segundo a minha imagem. Segundo a minha semelhança. Vamos para frente aqui. Você sabe a história, o pecado ele entra, o pecado ele traz a desordem. Tudo era ordenado no jardim, tudo tinha harmonia, tudo funcionava. Adão não se preocupava com o que ia comer, com o que ia beber, com o que ia vestir, porque Deus providenciou todas as coisas. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, diga ordem. Eu vou repetir, pastor, eu não tive tempo, pastor, porque eu trabalhei demais essa semana. Pastor, isso aqui... Vamos falar com alguém espiritual? Porque, irmãos, existe uma coisa que a gente fala assim, eu sou espiritual. Aí a minha pergunta é, alguém espiritual, ele tem que refletir imagem. Porque alguém que disse espiritual, e aí, vamos entrar nisso depois, vai ser muito pesado agora, deixa eu contextualizar isso aqui. Então, quando a desordem vem no jardim, Deus estabelece agora uma ordem. Que ordem que Deus estabelece? Deus diz agora, serpente, você vai se arrastar. Serpente, você agora vai ser, vou colocar aí, inimizade entre a mulher e os seus descendentes. Mas vai nascer um da mulher que vai esmagar a cabeça e vai derrotar a serpente que enganou o homem, que trouxe a desordem. Satanás não só trouxe desordem, mas Satanás pegou o governo, pegou o domínio e usou contra o homem. Nós não simplesmente perdemos a autoridade, nós perdemos tudo. O pecado, a desobediência, um pecadinho. Irmãos, a desobediência custou tudo. Custou o ambiente maravilhoso de ar-condicionado, de frutas maravilhosas, de uma mulher maravilhosa que Adão tinha, de um homem que jamais envelhecia, que as rugas jamais era para ter, que a canseira jamais chegaria naquele lugar, porque Deus criou um ambiente perfeito de desfrute, prazer, Éden, lugar de delícias. E esse é o plano de Deus para nós. Só que nós precisamos trazer ordem. E Deus disse que nasceria um. Mas o interessante é que esse nascer um agora, porque Adão messape tudo, diga Adão, bagunçou a casa. Adão começou a bagunçar a casa como, pastor? Quando começou a acusar Eva. Quando começou a acusar Deus. Não, foi você. Isso é a desordem. Porque quem é homem de governo assume, pastor, isso aqui está ruim, isso aqui está mal. Irmão, você está aqui para quê? Para trazer ordem. Ver um problema é muito bom, mas dizer o que você pode fazer para trazer ordem nisso. Porque nós somos muito bons de ver a desordem, mas aonde tem homens de Deus e filhos de Deus, eles se levantam para trazer ordem, para ordenar a casa, para ordenar filhos, para ordenar família. Então aqui agora nós temos que entender algo aqui. O que Deus está fazendo agora? Deus agora tem que trazer a ordem aonde Adão bagunçou a casa. Diga, Adão bagunçou a casa. O primeiro homem nasceu grande, diga, nasceu grande. Ele nasceu criado. Ele não aprendeu a se submeter a uma mãe, a um pai. Ele só tinha que se alimentar da árvore do conhecimento do bem, da árvore da vida. Aleluia. Então agora Deus fala assim, eu vou, como o homem perdeu a minha imagem. Porque quando olhavam para Adão no jardim, eles não viam Adão. Eles viam a imagem. Quando Adão caminhava com a Eva de mão dada, Adão, qual é o nome desse animal? Eva, eu coloquei hipopótamo. Hipopótamo? Não, ela não falaria isso. Por que hipopótamo? Ela dizia que lindo, hipopótamo. Perfeição, harmonia. Qual é o nome daquele lá? Aquele lá é dinossauro. Porque tinha dinossauro. Dinossauro, ele é tão grande. Deus criou ele assim para mostrar a grandeza dele. Dinossauro, que nome lindo. Não, se fosse eu colocaria dinossauro. Não havia isso no jardim.
Porque tudo era ordem. Tudo. E vou dizer uma coisa para você, talvez você não percebeu. Tem gente que fala ao contrário da palavra. Diz que Deus colocou a mulher para ajudar o homem a dar nomes. Mas você não entende, porque quando Deus traz a mulher, o homem já tinha dado os nomes todos. Não, pastor, o homem estava sem fazer nada. Não, um homem de governo, um homem que Deus criou a imagem, a semelhança, ele estava fazendo sim, irmão. Ele estava ordenando todas as coisas. E Deus olhou e falou, mas você não está faltando, parece que alguma coisa. Você é completo, Adão. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Um homem completo, resolvido, pode casar. Porque um homem que não é completo e não é resolvido e não sabe administrar e não tem trabalho, não pode casar. Porque Adão, quando Deus trouxe Eva, Adão já era completo, já tinha um trabalho, já tinha responsabilidade, já sabia administrar bem a casa dele lá. E aí Deus traz a mulher e diz, agora vocês vão viver. Porque um homem completo, ele não casa para se completar. Um homem, porque ele é completo, ele casa porque existe dois seres completos para fazer algo muito maior que é expressar Cristo. Estou falando de mistério escondido. Pastor, eu quero casar para ser feliz. Sai fora, meu querido. Você vai ter, a maior desgraça da tua vida vai acontecer. Você não casa para ser feliz. Você casa porque você já é feliz e resolvido em Deus, que é a fonte da felicidade, da alegria. A felicidade não está no casamento. Casamento cumpre um propósito e nele tem prazer. Sexo fora do casamento é morte. Dentro do casamento é ordem de Deus para funcionar da forma. Tem gente que tem vergonha de falar, irmãos, eu defendo a palavra de Deus. Eu não vou me vender a um evangelho que a graça, às vezes, eu prego graça e amo a graça, e vou continuar pregando graça. Porque quando eu tive revelação da graça, eu tive revelação como eu posso todas as coisas pela graça de Deus que me sustenta. Eu posso dizer não ao pecado, posso dizer não à pornografia, posso dizer não à mentira, posso dizer não ao roubo, posso dizer não, porque quem tem a graça tem o governo de Deus, tem a autoridade de Deus, porque o Espírito da graça é Cristo que vive e habita dentro de mim. Adão perdeu a imagem, saiu do jardim, da casa que Deus estabeleceu, da família, perdeu a família, briga, começou a brigaceira toda. Os primeiros filhos que eles geraram, quando você lê Gênesis, você vai ver que um mata o outro, fora da ordem, e fora do desenho, tudo começa a ser uma bagunça. E o mundo continuou uma bagunça desde Adão até Malaquias, quando Deus falou assim, ninguém jamais expressa a minha imagem. Eu vou ter que trazer a imagem verdadeira. A Bíblia diz em Gálatas que chegando à plenitude dos tempos, Deus não enviou um presidente, Deus enviou o seu filho. Porque quem arruma a casa é um filho, é uma questão de família, não é uma questão de governamental. O primeiro estado que Deus criou não foi governo, o primeiro estado que Deus criou foi uma família, foi um homem, foi uma mulher. Eu vou dizer uma coisa, me perdoa, mas governo não traz ordem em nada. Quem traz ordem é um filho que expressa a imagem de Deus. Por que esse mundo está desgovernado? Porque não é o projeto de Deus ser governado por homens e homens e uma coisa. Não, o projeto de Deus é estabelecido em uma família. Quando Deus quer dizer, quando Deus chama Abraão, Deus chama uma família. Abraão, eu quero fazer você pai de nações, porque a ordem começa dentro de uma família. Deus está dizendo agora, Adão pecou, o primeiro Adão nasceu grande, pecou, mas eu vou ensinar a ordem, eu vou trazer agora um que vai mostrar o desenho original. E a Bíblia diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou a imagem. Mas ele não veio grande. Ele veio numa cápsulazinha, dentro de uma barriga de uma mulher chamada Mary, e de um pai terreno que se chamava José. Agora, peraí, pastor, qual é o desenho? Deus está trazendo um desenho. Deus está gerando um filho. Deus se fez gente, entrou dentro de Maria. E agora Deus que se fez gente, entrou dentro de Maria, vai ter que ser acariciada pela mamãe terrena, vai ter que ser amada pela mamãe terrena, vai ter que ser criada pela mamãe terrena e vai ter que aprender a obediência, a submeter a um pai terreno. Deus, em forma humana, se submetendo a um pai terreno e uma mãe terrena. Deus coloca o seu filho amado e confia a um casal aqui na terra. Agora pensa comigo a responsabilidade desse casal.
A responsabilidade agora de José. Porque esse menino não é um menino qualquer. Agora esse menino nasce na barriga da mãe, ele vai ter que aprender a andar. Deus aprendendo a andar, essa é a maior loucura. Deus aprendendo a falar, essa é a maior loucura. Deus aprendendo agora a dizer papai. Deus aprendendo agora. Diga uma imagem. Você está vendo a imagem? O filho se submetendo ao pai. Filhos, submeter aos seus pais. Porque isso vai fazer você gerar longos dias de vidas. Maria se submetendo a José. José se submetendo a Cristo. Cristo se submetendo ao Pai. Porque Cristo veio por causa que o Pai mandou Ele. Então Jesus nasce. Diga, Jesus não nasce grande. Mas Jesus nasce aonde? Diga, numa família. Aonde que começa a ordem? Aonde começa a ordem? Diga hoje. Diga hoje. Eu entendo que a ordem começa dentro de casa. Jesus nasce. Jesus agora aprende. Jesus agora aprende a profissão do pai, porque José era carpinteiro, Jesus foi carpinteiro. Se submeteu. Tudo. Diga imagem. Cristo é o quê? A imagem do Deus invisível. Ele trouxe a imagem agora, porque Adão perdeu a imagem e contaminou tudo. Por que Cristo caminhou sobre as águas? Ah, porque Ele é Deus. Diga, porque Ele tinha imagem. Ele tinha o governo. Tudo submetia a Cristo. Porque Ele é o desenho original de tudo. E que sustenta tudo. Vamos para frente aqui. Diga, o primeiro homem. Forte, diga, o primeiro homem bagunçou a casa. Diga, o segundo homem veio ordenar a casa. Como que ele ordena? Ensinando a ser filho, ensinando a obediência ao pai. É engraçado que Jesus fala, quem vem a mim, veio quem? Vem a mim, veio o pai. Ele diz, se você está olhando para mim, você está olhando para a minha imagem. Quem vem a mim, veio o pai. Eu não faço submissão, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu. Nós temos uma geração de filhos, irmãos, que perderam a imagem. Uma geração de esposas que perderam a imagem. Uma geração de maridos que perderam a imagem. Nós precisamos voltar à imagem de Deus. Cristianismo não é uma questão de vir para uma igreja, sentar numa cadeira, aquecer uma cadeira. Cristianismo é a questão daquilo que nós estamos nos tornando. Você pode chegar, participar de uma religião. A religião não tem poder de transformar. A religião vai te oferecer, irmão. Sabe o que a religião vai te oferecer? Venha comprar tua bênção. Venha dizimar para ser abençoado, que o Tiago falou aqui. E se você não der, você vai ser... A religião vai te ensinar você a ter um argumento, um monte de pessoas dentro... Irmãos, eu fico pensando, porque tem igreja que o mais importante para eles é estar cheio. Tem umas igrejas que convidam povo de outra igreja para ir para a igreja e falam, meu Deus do céu, será que eles não têm filho para cuidar naquela igreja? Porque quanto mais filho, mais problema. Quando eu sento com os líderes, eu pergunto, esse é fulano de tal, esse fulano de tal, porque isso é tudo filho, irmão. Nós não estamos aqui num negócio, num business. Nós estamos aqui gerando uma família, uma imagem. Por que nós reunimos em cela? Nós reunimos em cela para aprender. O líder representa ali alguém espiritual. Mas tem pessoa que fala, eu não submeto a esse líder. Você não submete a Deus, você me desculpa. Porque isso é o padrão de Deus, o desígnio de Deus. Eu não tenho que me submeter a homem, ao pastor eu me submeto, mas não submeto a um líder. Na realidade o problema não é comigo, não é com o líder, o problema é com Deus. Ei, pastor, porque toda autoridade, ela vem de Deus. E se eu sou um pastor, porque Deus me constitui autoridade, me desculpe, a autoridade é muita responsabilidade. E se eu te exortar um dia, e sabe o que Deus me falou duramente comigo, irmão, está me cobrando duramente, a levantar, sabe o que? O prumo, porque o prumo precisa ser levantado.
O prumo fala da origem, o prumo fala da imagem. Deus está cobrando. Hoje Deus falou demais comigo de manhã, eu estava orando e Deus me ministrando, e Deus cobrando, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Então se prepara, líder, se prepara, porque o prumo vai levantar, porque a imagem que nós temos que expressar não é a minha, a imagem está aqui, ó, é a palavra de Deus. Mas pastor, como que eu faço para expressar essa imagem, pastor? Você não faz, irmão. Você deixa Ele fazer, você tem que aprender a se submeter. Você não faz nada, é Cristo em você, é o Espírito Santo, é o governo em você. Nossa, eu tenho tanto que falar, meu Deus do céu. Diga, a imagem é um homem, é uma mulher, que Deus deu para eles governo, autoridade. Deus disse para ele, enche a terra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, você que é pai, às vezes eu vi uma palavra do pastor Aloysio, e aquilo falou comigo também, porque às vezes nós servimos mamon, e mamon não fala só de dinheiro. E eu tinha essa mentalidade, porque minha mente era um pouco religiosa antigamente. O que isso quer dizer? A Bíblia diz crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Vamos lá. Esse pastor Luiz contando numa live, falou muito comigo. Porque ele falou, às vezes nós se movemos pela terra, somos naturais demais. Se movemos por circunstâncias, somos naturais mais ainda. Ele falou, quando a minha filha nasceu, minha última filha nasceu, eu estava vivendo um tempo, o Brasil estava passando um tempo de crise. Crise. Sabe o que é crise? Dificuldade. E no momento da dificuldade, a filha nasceu, a última filha dele. E o médico, e lá em Goiânia, ele estava contando, não sei se você viu a live, mas em Goiânia tinha um médico que fazia todos os partos dos pastores, de graça. Glória a Deus que médico se levante para abençoar os pastores. Ninguém deu aleluia, glória a Deus. Porque se o teu pastor é abençoado, você vai ser abençoado também, porque a bênção, ela vai passando para vocês, meu irmão. Você não pode ter inveja não de o pastor ser abençoado, aleluia. Porque inveja não vem de Deus, sai fora do desenho, sai fora da origem. Inveja, amargura, rancor, é isso aí, não vem no desenho original. Porque homens que trazem a imagem não ficam magoados, rancorosos. O pastor falou tão duro comigo. Não foi o pastor, foi o prumo que está estendendo agora. Não é eu que falo, é Deus que fala. Porque responsabilidade é responsabilidade. Nós queremos ser muito espirituais, mas não cumprimos responsabilidades tão básicas na vida. Deus falou isso comigo hoje, irmãos. Somos espirituais, somos espirituosos. Que isso, pastor? Porque algo espiritual é algo que traz uma ordem de um governo do Espírito na minha vida. Eu vou repetir, que isso veio agora fresquinho. Algo espiritual, escuta por favor, é algo que tem governo sobre a minha vida, governo nas minhas atitudes, governo nos meus compromissos, governo no horário, governo em tudo. Porque se eu não governo essas mínimas coisas, eu estou sendo dominado por outras coisas. Eu vou voltar aqui agora, talvez por mamon. Eu estou sendo governado. Por quê? Irmãos, eu lutei com mamon nessa terra. Não penso, eu estou há 23 anos nesse país. Tive muitas propostas de coisas miraculosas, boas. Você sabe na qual eu entrei? Na que Deus falou, entra. Porque não importa se é boa, se é ruim, não ando para a árvore do bom e do ruim. Eu entro, Deus está aqui, é para mim entrar ou não é? O pastor tem a última filha. E essa última filha vem no momento de crise. O médico que fazia o parto fazia de graça. Aí vem a bênção. A gente fala assim, nossa, que bênção. O médico falou assim, pastor, aproveita agora, é a segunda filha. Se o pastor quiser, eu já faço a laqueadura, não te cobro nada. Você já não tem mais, não precisa mais, né? Ele parou, pensou, falou, olha o pensamento dele. Nossa, o Brasil está tão difícil, né? Criar filho está tão difícil. Trabalho, criar filho, o Brasil está tão difícil, a situação, isso é a bênção de Deus. E ele falou para o médico, ele pensou rapidinho, falou para o médico assim, dá um minuto, eu vou pensar. E depois o médico foi e falou, não, pode fazer a laqueadura. Eu te pergunto, a decisão baseada, ele fez o que? E ele falou bem assim, Deus me repreendeu severamente. Por quê? Porque a decisão dele foi baseada na situação do país,
na escassez. Agora eu te pergunto, quem cuida da sua vida? É o país, é a escassez que você está passando ou é Deus? Ele falou, quando eu tomei essa decisão, eu tomei uma decisão natural, pensando na economia do país, pensando que criar filho é difícil, mas a palavra de Deus está dizendo, crescer e multiplicar. Irmãos, eu tiro isso pela minha vida. Hoje eu me arrependo de não ter tido mais filhos. Falo para você, porque nós achamos que hoje tudo é difícil, criar filho é difícil. Não, irmãos, é que nós às vezes não estamos assumindo uma responsabilidade de ser pais para os nossos filhos, de ser mãe, de trazer um desenho e um projeto original para nossa casa. Filho é bênção. E é o ano da casa cheia. Tiago, aproveita. Fernanda, cadê o Eric? Meu Deus do céu. Vão gerar filho. O vovô já está aqui feliz. O vovô, a vovó, que nasceu um filho hoje. Irmãos, isso é coisa linda. É mais um representante do céu à terra. É mais uma imagem que o pai e uma mãe vai ter que mostrar Cristo agora. Aleluia. Quem quer ter filhos aqui? Levanta a mão aqui agora. Levanta a mão. Quem quer ter mais filhos? Aleluia. Quem quer ter mais filhos? Irmão, não o esposo não pode olhar para a esposa e brigar, porque nós estamos no desenho original, amém? O desenho original é concordância, harmonia, aleluia. Cadê os que querem ter filho? Levanta a mão, levanta a mão. Eu quero declarar aqui agora. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você quer ter mais filhos? Que isso, pastor? Levanta a sua mão agora, levanta a mão. Eu quero declarar sobre a sua vida agora. A Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede frutífero, crescei e multiplicar. Eu declaro que você tem a bênção de Deus para fazer isso. Gere filhos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te dê graça e que Deus te dê sabedoria para você gerar filhos. Aleluia. Recebe e vai trabalhar. Aleluia. Esse trabalho é bom. Hoje eu tenho bastante filhos espirituais. Mas eu confesso, irmãos, eu queria ter mais filhos biológicos. Talvez eu adote um. Estou orando. Mas a gente não traz filhos para a terra para deixar o mundo doutrinar. Nós trazemos filhos para a terra. Irmãos, eu estou falando tudo para vocês. O que eu estou falando para vocês aqui, isso tem um espelho para mim. Nós trazemos filhos à terra para expressar uma imagem correta de um homem que se submete a Cristo sendo o cabeça do seu lar, o governo das suas decisões. De uma mulher que olha para o seu marido e fala: obrigado por cuidar da nossa casa, por expressar Cristo. E se o marido não está tão pentecostal assim, irmão, o vaso está vazio, como é que diz, Tiago? Está vazio o vaso. Se o vaso está um pouquinho vazio, fala assim: bem, vamos orar junto. Vamos orar pela nossa casa. Não fica falando, você não ora, você aí não se submete. Não, você é uma auxiliadora, sábia, idônea. Você vai chegar: meu bem, vamos mudar as coisas aqui em casa, vamos trazer uma outra imagem, vamos ordenar as coisas dentro de casa, vamos começar a orar, porque não tem como ordenar sem o governo do Espírito. O melhor, Jesus falou bem assim: eu vou, escuta aqui, eu vou e vou enviar alguém que vocês nem sabem quem é, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará em todas as coisas. Você quer ter um casamento feliz? Dobra o seu joelhinho, homem. E eu faço isso. E diz assim: Espírito Santo, me ensina a amar. Me ensina a educar os meus filhos. Me ensina. Eu tenho falhas. Não sou um pai perfeito. Não sou um pastor perfeito. Mas eu estou aberto a me submeter, a aprender. Eu estou aberto a me submeter, a querer saber. Espírito Santo, eu reconheço que existem áreas da minha vida que eu não sei, e eu preciso do desenho original. Desce o download do céu. Como que desce o download? Trabalhando muito, correndo atrás de muita coisa. Não, o download desce você pegar a palavra de Deus e dizer: esse é o download, esse é o manual, essa é a carta de amor.
Isso é o desenho original, eu quero ver Cristo aqui, Pai, me ensina a ser um pai. E aí quando eu falei para ele, Pai, me ensina a ter boas escolhas, porque tudo na vida é uma escolha. Diga, tudo na vida é uma escolha. Diga, tudo na vida é uma... Você escolheu vir aqui essa manhã. Escolha espiritual muito boa. Mas tem pais que dizem, meu filho, vai esse negócio de igreja, não, pastor é tudo ladrão. Negócio de igreja, isso aí. Irmãos, eu nunca vi membros de um corpo de um lado, outro do outro. Não, isso aqui faz parte de um corpo, isso aqui tem membros, os membros estão aqui para servir. Mas tem gente que às vezes o pai fala, filho, aquilo ali, que imagem que esse pai está dizendo que a igreja, que é o corpo de Cristo, não vale nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, se você quer que o seu filho cresça dentro da igreja, o mínimo que você tem que fazer é trazer ele para cá. Se você quer que o teu filho cresça na verdade, o mínimo que você tem que fazer é trazer ele para ouvir a palavra. Pai, por favor, porque isso é uma decisão, irmãos. Eu vou falar uma coisa, filho nenhum deu trabalho para mim. Porque tem pai que o filho manda, meu Deus, por que eu estou falando isso? Manda, diz aonde ele vai, o que ele faz. Os meus filhos dormiam debaixo de banco, irmão. Os meus filhos dormiam, eu estava envolvido na obra, porque o soldado que é soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Eu não estou aqui em cima desse púlpito por merecimento e nem mérito meu, não. Mas uma coisa eu fiz, eu decidi abrir mão da minha vida e de muitas coisas. Porque tudo às vezes é uma dificuldade. O filho é uma dificuldade para servir o Senhor. O trabalho se torna uma dificuldade. Tudo é uma decisão de vida, quem você quer expressar. E aí você vê uma desordem no mundo, porque tudo está servindo uma mão. Hoje o pai está repreendendo o filho que ama. Porque isso começa uma ordem, irmãos. Uma ordem. Uma ordem. Tem gente que está levantando, eu espero que não seja para ir embora. Fecha as portas. Hoje o pai está corrigindo. Aleluia. Respira fundo. Sabe o que eu quero? Famílias que refletem a glória de Deus. Sabe o que eu quero? Homens que submetam ao Espírito Santo. Mulheres que vejam Cristo na vida dos seus maridos e amem. Marido que ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, esposa. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher. Valorize o seu marido. Porque tudo que não é valorizado, você perde. E é duro você chegar a um ponto de perder e saber que foi você que desvalorizou, porque alguém vai valorizar e vai achar valor nele ou nela. Isso é os dois lados. Tudo que você despreza na vida, você perde. Não despreze a sua esposa. Não despreze o seu esposo. Não despreze os seus filhos. Não despreze aquilo que Deus colocou na sua vida para você trazer ordem e administrar. Homem, você foi chamado para ser homem. E homem não é aquele que bate na mulher, que agride. Homem é aquele que traz o governo de Deus, porque um homem que Deus criou tinha a imagem e a semelhança dele. Homem que é homem, ensina os filhos a obediência do Senhor. Homem que é homem e ora pela sua esposa como um sacerdote da casa, porque esse é o papel, esse é o desenho. Homem que é homem se submete a Deus, assim como Jesus, que é a imagem do Deus invisível, diz: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Na cruz ele disse: Pai, antes de ir para a cruz ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não estou aqui para a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir um desenho original e um papel original. O que o Senhor escreveu sobre mim? Eu quero é cumprir a tua vontade, Pai. Irmãos, cumprir a vontade de Deus vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim. Porque para o mundo nós estamos perdendo a vida estando aqui nessas quatro paredes. Para o mundo nós estamos perdendo nosso tempo em ouvir um pastor aqui no domingo de manhã. Para o mundo, dar dinheiro para pastor é loucura, porque eles acham que dar dinheiro para pastor. Eu vou dizer uma coisa para você: quem cuida de mim é Deus. E uma das coisas que Deus me ensinou primeiramente é aprender a depender, porque eu jamais quero depender de dinheiro de igreja. E Deus falou assim: você depende de dinheiro de igreja, você depende de mim, porque o trabalho que eu te dei foi eu que te dei também.
Deus um dia me repreendeu duramente, porque eu tinha um negócio, um orgulho em mim, falou assim, jamais eu quero ser um pastor salariado pela igreja. Deus falou, peraí, o trabalho que você trabalha, quem te deu? Foi o Senhor. E a igreja que está te confiando, quem? É o Senhor, então tudo é meu. E eu digo do que você vai depender. Se é da igreja ou do trabalho secular que você trabalha, mas tudo é meu. Para com esse negócio. Aquilo foi para mim porque eu tinha um orgulho de dizer assim, sabe assim, o pessoal ficava falando lá fora que pastor rouba, pastor... Eu tinha um orgulho de falar assim, ninguém vai falar porque eu tenho meu real estate, eu tive minhas coisas antes da igreja. Deus falou assim, ei, para com essa bobeira aí, cresce meu filho. Quem deu tudo foi eu, e eu tenho o caminho e meio que dou. Se é através de sendo pastoreado por uma igreja, se é através de uma companhia, é eu que dou. Fica tranquilo, descansa, que é eu que te abençoo. A fonte é Deus que determina de onde vem a bênção. Mas tudo vem dele. Ai, vamos acabar, né? Diga, ordem. Deus cria tudo com ordem. Eu não sei se você vai voltar domingo que vem, que parece que o pastor caiu da graça. Não, o pastor entrou na graça. Irmãos, eu estou tão animado porque a palavra está falando tanto comigo. Eu não sei quanto você, mas eu estou me alimentando. De manhã Deus falou comigo, Deus me exortou. Sabe quando eu falei, Senhor, me exorta. Eu preciso crescer. O Senhor me exortou duramente hoje na palavra. O Senhor falou comigo. O Senhor falou da minha administração como igreja, da minha administração como pai, da minha administração como filho. Estou falando para você porque Deus fala comigo também. Deus falou muito sobre administração, sobre ordem. Ele falou que chegou a hora, filho, de trazer ordem em muitas coisas. Por quê? Porque a natureza está clamando, gemendo. Não sei se você sabe esse versículo. A Bíblia diz que a natureza, ela clama, ela geme. Ela geme pelo quê, pastor? Pela manifestação dos filhos. Filhos o quê? Filhos que expressam a imagem de Deus. Romanos 8, 19 e 21 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos... Diga filhos. Diga filho. É quem tem imagem. O que esse mundo está esperando? Não é mais um pastor da hora, não é mais uma igreja da hora, não. O que Deus está esperando é uma igreja que revela Cristo. Nós não estamos esperando mais um movimento da hora, a igreja que chega, a igreja que vai, o pastor que vem, o pastor que vai, o da hora. Não, isso tudo vem e vai. O que importa é o tanto que nós estamos crescendo na vida de Cristo. É o tanto que eu como um pai represento Cristo para os meus filhos. O tanto eu como esposa me submeto ao meu marido a refletir Cristo, a imagem verdadeira. O quanto um filho diz: pai, obrigado pai por o Senhor me ensinar o caminho da verdade. Eu me submeto, a minha vontade é uma, mas eu vou fazer a tua vontade, pai. Isso é a imagem do Deus invisível. Uma família em harmonia, uma casa em harmonia. Vamos trazer as ordens, mas a ordem, ela também determina uma posição. Diga posicionamento. Diga, eu preciso me posicionar. A ordem, ela vem também com uma decisão minha. Eu preciso me posicionar para trazer ordem. Eu preciso ser intencional. Pastor, como vem a ordem? Primeiro, entendendo Cristo é o meu cabeça, que é o desenho original. Eu preciso me submeter a Cristo. Eu preciso abrir mão das minhas vontades. Eu preciso tempo com Deus. Eu preciso orar. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homem, você que é homem aqui, o papel de levar a tua casa a ordem é sua também. Sua esposa é apenas uma administradora fiel, idônea, junto com você ao seu lado. Mas o sacerdócio que Deus estabeleceu foi para o homem. Homem, antes de sair para o trabalho, se dobre diante do Senhor. O que é se dobrar? Dobra os seus joelhos. Eu não tenho muito tempo, pastor. Não, você não está sabendo administrar o seu tempo. Tudo é uma decisão na vida. Porque se você dizer que não tem tempo, eu abro o seu celular aqui agora e te mostro quanto tempo você ficou na rede social. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, entendimento e saber que Deus me colocou para governar e não para ser governado pelo telefone. Ser governado por uma rede social. Deus não me colocou aqui para ser governado por coisa de ter carro, ter casa. Isso é muito bom, Deus vai te dar. Se submeta a Ele. Deus me colocou aqui para trazer ordem. Deus me colocou aqui para ser uma imagem que reflita a glória a Deus. Nos ajuda, Senhor. Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu acho que chegou a hora de nós clamarmos, irmãos. Clamarmos para quem? Dizer: Senhor,
Me ajuda. É chamar o Espírito Santo e dizer, irmãos, e não é chamar porque Ele está longe, não, porque eu vou dizer uma coisa, umas coisas que eu tenho que ordenar nessa casa, é o que nós cantamos, é o que nós pregamos, é o que nós falamos. O Espírito Santo, Ele não está longe, o Espírito Santo está dentro de você. Então não chama Ele, desperta Ele. Que você não conversa com Ele às vezes há muito tempo, e Ele está aqui, e a Bíblia diz que Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Quando você dobrar os seus joelhos, você fala, Espírito Santo, você habita dentro de mim. Não é um Deus distante, é um Deus da nova aliança. O Deus da nova aliança, bora, habita dentro de mim. O Deus da nova aliança, Ele está aqui dentro. Espírito Santo, me ensina nesse dia de hoje a me submeter ao meu patrão. Me ensina nesse dia de hoje a administrar o meu tempo, a minha hora, porque tudo é uma questão de administração, de tempo e de hora e de investimento. Me ajuda. Qual que é o posicionamento, pastor? Vou falar com os homens aqui dessa casa. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você não foi feito um homem para ser governado por nada, a não ser por uma pessoa, o Espírito Santo. Só tem uma pessoa que pode te governar, homem, é Deus. Você não pode ser governado pelo dinheiro, você não pode ser governado por querer muitas coisas, por trabalho, porque Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Ah, pastor, não concordo com isso. Isso é palavra de Deus, concordando ou não concordando. Só pode dormir e descansar. Não é não trabalhar não, irmão, tá? Não é não trabalhar, dormir e descansar. Tá falando de confiar que o Senhor vai prover, que vai abrir porta de trabalho, que vai trazer conexões. Isso é confiar que tem um pai. E não submeter a mamão. Pastor, os aluguéis estão caros, não importa, o salário que vai vir, Deus vai prover muito mais, eu tenho um pai. Aprenda a entender e olhar para o alto. Quando um problema vir, a solução não está na terra, a solução está para o alto. Salmista, eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto, mas hoje Ele está dentro de mim, aqui, ó, o Espírito Santo aqui, ó. O Espírito Santo me dá sabedoria para administrar o meu dinheiro, porque a administração também vem de Deus, porque fala de ordem. Se você ganha mais, tem tanta coisa pra gente falar. Se você ganha mais, se você gasta mais do que ganha, é desordem, não expressa Cristo. E aí chega, pastor, tô com problema, pastor, isso, me desculpa. Ordem, precisa de ordem. Você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer e trazer a ordem para dentro da nossa casa. Homem, não seja um omisso, assuma a responsabilidade, se dobre diante do Senhor. Eu estou falando isso e essa palavra ela cai primeiramente em mim, irmãos. Primeiramente em mim. Eu tomei uma decisão hoje, orando pela manhã, Senhor, eu não vou começar a minha semana passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Ah, me desculpe, você é coach, irmão. Isso te ajuda pelo um tempo, porque daqui a pouco você não consegue, se o coach não ficar na tua cabeça. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Levanta, mexe a mãozinha. Ah, me desculpa, isso ajuda pelo um tempo. Mas se a vida de Cristo não for o governo da tua vida permanente. O que é isso, pastor? Hoje eu estou firme, irmãos, firme. Firme no quê? Com ousadia. Para levantar uma igreja que Deus me deu uma responsabilidade como pastor dessa igreja, de levar você a refletir a imagem de Cristo através do Espírito Santo, que é o governo nosso aqui na terra. Você vai dizer uma coisa, vai dizer Espírito Santo. Não, eu tô falando com gente que tem atitude nessa manhã. Eu quero falar com os homens primeiro. Você vai dizer, se você quer realmente trazer a imagem para a terra, você vai dizer, Espírito Santo, fala como homem. É isso aí, homem é homem. Espírito Santo, o governo é teu. Diga, o governo é teu. Igual um soldado. No quartel você não fala, Espírito Santo. É uma igreja de soldado, irmão. Não sei se você sabe. Espírito Santo. Quem faz a agenda é você. Então perca a sua agenda. A primeira agenda, quando você levantar de manhã, você vai pegar o seu celular e vai ver uma notícia ou vai ser olhar a Bíblia? Eu não preciso nem o Espírito Santo falar para você. Eu estou sendo Deus na sua vida e falando já. Não, isso também aplica para mim. Sou homem, sou pai, sou pastor. Não sou melhor que vocês. Não estou apontando defeito. Estou me colocando junto na forma. Porque eu preciso mudar. Eu decidi essa semana tomar muitas decisões da minha vida.
Mas não é ponto A, ponto 2, ponto 3. É se submeter ao Espírito Santo, é dobrar o joelho e dizer: Espírito Santo, obrigado por mais um dia. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Eu nasci para o Senhor. Eu nasci para a sua vontade. Faz a minha agenda, faz o teu querer. Estou saindo para trabalho. Que minhas mãos possam produzir. E que eu possa refletir Cristo com meu patrão, para os funcionários, aonde eu for. Que eu possa ser a imagem e a expressão de Cristo, amando, servindo. Me ajuda. Homem, diga: eu me submeto ao governo de Cristo. Diga: Espírito Santo, toma o controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Diga: me ensina a ser um homem que reflete a sua imagem. Me ajuda a ser uma imagem no mundo que perdeu a imagem. Diga: hoje eu decido me submeter ao seu governo. Aleluia. Irmão, você não sabe quão poderosa é a oração que você fez aqui agora. Você não sabe quão poderosa, se você fez com verdade. O Espírito Santo, ele vai assumir o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, em tudo. Ele vai ordenar. Chegou um tempo de Deus ordenar a casa. Chegou um tempo de Deus ordenar. O profeta chegou e falou para mim assim, ó: estende o prumo, pastor. Eu não entendi na hora que ele falou. Estende o prumo. O que é isso, pastor? Existe um prumo, existe uma medida, existe uma imagem. É Cristo. Não tem a ver comigo, tem a ver com o desenho. O desenho é Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida, que você que está aqui, igreja, que Cristo se manifeste na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã, eu já estou acabando, o louvor nem cantou ainda. O louvor deve estar bravo comigo, esse pastor que só prega. Fala. Eles são bênçãos, irmão, não falaram isso não. Está todo mundo no Espírito aqui. Todo mundo dizendo: pastor, essa palavra é para mim. Porque essa palavra não é sua, essa palavra é de Deus. Está todo mundo sendo seres espirituais aqui, porque ninguém está dando indireta aqui, está pregando a verdade, que é a palavra. Jamais vou subir num púlpito para falar indireta. Se eu tiver que falar, eu vou falar com você. Ou um líder vai chegar, eu vou chegar num líder e falar: fala com ele lá. Porque eu não falo o que eu quero que você se transforme, eu falo o que a palavra está dizendo que você é. Isso muda toda coisa. Não é eu que quero. Agora, se você vai fazer ou não, é uma questão de sabedoria, de aplicar a verdade e viver a verdade, a imagem de Deus. Se você hoje nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa manhã. O único que importa a vida de Deus é quem já se tornou filho de Deus. Pastor, nem todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Quem é filho de Deus? A Bíblia diz quem é filho de Deus. Aqueles que confessam a Jesus é filho de Deus. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que nós perdemos a imagem e a semelhança. Existe só uma forma de você retornar a imagem e a semelhança: é aceitando Jesus, é reconhecendo que você precisa aprender com o Salvador. O Salvador é Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é filho de Deus, se fez homem para mostrar o desenho original de que é ser um homem, de que é ser um filho. E ele morreu, entregou a sua vida por nós. E quem reconhece que ele morreu para nos salvar, porque ele veio para uma missão que é minha e sua, que falhamos. Cristo não falhou. Cristo veio corrigir uma rota que Adão falhou. Mas tem uma coisa: nessa rota você precisa reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida, que é Ele que vai guiar você, sua casa, sua família. Se você nunca levantou a sua mão, talvez você está aí na internet, tem os irmãos lá que estão também nos assistindo, também que faz parte da família Q8. Amo vocês, Deus abençoe, espero que você esteja até agora assistindo, senão vai vir chicote para vocês quando vocês voltar. É ordem. É ordem. A palavra de Deus tem que ser valorizada. A palavra de Deus tem que ser respeitada. A palavra de Deus tem que ser honrada. Você só vai desfrutar daquilo que você honra. Que isso, pastor? Ordem. Prumo. Chegou o tempo da glória de Deus se manifestar na vida dos filhos. E se você nunca entregou sua vida ao Senhor, o convite é hoje. O que eu vou fazer, pastor? Levantar sua mão e dizer: com as minhas mãos levantadas eu reconheço Jesus como Senhor. Se você já fez isso, amém. Se você nunca fez isso, nunca entregou a sua vida a Jesus, está aqui e quer se tornar um filho de Deus, a Bíblia diz: aquele que crê, deu-lhe o poder de se tornar em filho de Deus. Quem se torna filho de Deus é quem crê em Jesus. Se você quiser levantar sua mão, talvez você nunca confessou publicamente, você nunca, não, pastor, mas eu já disse que eu creio em Jesus, amém, amém.
Estou falando com você, mas estou falando com você que não tem certeza, talvez. Levanta as suas mãos. E você está entregando as suas mãos a Jesus. Porque quando você levanta as suas mãos, Ele pega nas suas mãos e fala assim: segura na mão de Deus e vai. Nós cantamos uma canção muito tempo atrás: se as lutas dessa vida tentarem te derrubar, sabe o que você faz? Segura nas mãos de Deus e vai. Porque a melhor mão que você vai segurar é aquele que sustenta forte, e jamais alguém vai te arrancar das mãos dele. Se você está pela internet, se você vai ouvir, amém. Mas agora eu quero falar com os filhos aqui da casa. São todos filhos pelo jeito. Da casa, ou você é filho, pertence a outra igreja. Amém, é filho de Deus, é amado. O que nós vamos fazer? Eu não vou chamar ninguém para colocar a mão aqui não, irmão. Porque hoje essa palavra ela vai penetrar aqui no nosso coração. O que nós vamos fazer aqui agora? Se render. O louvor vai cantar uma canção e nós vamos se render. É você e Deus agora. O que você vai fazer? Você vai tomar decisões com Deus. Primeira coisa, se você não sabe por onde começar, diga: Espírito Santo, aonde eu começo? Aonde eu começo? Eu te dei vários exemplos aqui. Começa dizendo: Espírito Santo, eu quero me submeter. Eu quero começar o meu dia com o Senhor no governo. Não é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, não. Eu quero começar meu dia me alimentando da Tua palavra, com os meus joelhos dobrados, dizendo: eu reconheço o Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Me dá força para vencer esse dia. Me dá força para trabalhar. O Senhor é que provê tudo para mim. Obrigado. Quando for dormir, você vai dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque o príncipe da paz está comigo. Começa a clamar pelo Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ensina a trazer o desenho original à terra. Me ensina a trazer o modelo original. Se você é um marido, me ensina a ser um marido. Me ensina a ser um pai. Me ensina a ser um homem de Deus se você não é casado. Me ensina a ter responsabilidade. Me ensina. 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 Me muda. Me transforma. Com o fruto desse novo coração. Jesus. Jesus. Eu declaro a paz de Cristo. Jesus. Te abençoo, meu irmão. Jesus. Preciosa é a nossa comunhão. Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Nosso coração é transformado, Pai. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Esse é o novo coração que Deus te deu. Eu declaro a paz. É a paz. É a paz. Te abençoo. Alguém que tem paz pode abençoar. Preciosa. Quem reflete a imagem abençoa. Quem reflete a imagem não fala mal. Somos corpo Unidos. e assim bem ajustado. Unidos. Totalmente Aleluia. ligados. Aleluia. Unidos. É nele. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso. Espírito Santo, nos une, nos une, nos une, nos une. Traz a unidade, Pai. Traz o vínculo da perfeição, amor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma
família, sem qualquer falsidade. Abaixoia la bandeira, galabaçoia la labaxê. Orabaceira, galabaceira, galabaçoia la labaxê. Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu quero que você agora saia de um lugar, ore por alguém. Nós somos um corpo, uma família. Você é canal de Deus para abençoar alguém. Diga para essa pessoa, não sabe o que orar, diga: irmão, eu preciso de você. Somos uma família, estamos juntos, unidos no mesmo corpo. Eu quero te abençoar. Eu quero ser alguém para te ajudar na caminhada, orar junto. Diga para a pessoa: temos uma aliança. Deus é por nós. Aleluia. Deus é por nós. Estamos conectados em algo que é muito maior. E vamos crescer no cabeça que é Cristo e expressar a imagem de Cristo, vivendo cada dia conectados e unidos em amor. Eu quero que você coloque a mão sobre a mão dessa pessoa do lado. Se você tem medo, esse irmão não machuca, fala: deixa eu encostar em você, meu irmão. Deixa eu te abençoar. Aleluia. Eu não queria ver ninguém sozinho. Se una alguém, se una alguém. Eu não queria ver ninguém sozinho. Abençoe alguém, abençoe alguém, abençoe uma vida, abençoe alguém. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Pai, abençoa o teu filho, sua casa, sua família. Declara a tua vida, Pai, expressando sobre a vida do teu filho. Eu declaro a unção do Senhor. Eu declaro que ele é bendito. Eu declaro, Pai querido, que ele é abençoado. Eu declaro, Pai querido, que ele é a imagem de Cristo. Eu declaro, Pai querido, Cristo se manifestando, Espírito Santo de Deus, trazendo governo sobre todas as áreas na vida do teu filho, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo gozo do Espírito. Pai, eu quero declarar: aleluia, aleluia, aleluia.